Boa noite, alunos do sétimo ano do Colégio Atual. Olhe, vamos aqui corrigir as atividades de semana passada. São atividades muito importantes. O assunto regra de 3, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Esse assunto nos proporciona resolver muitos problemas da nossa vida no dia a dia, certo? Então vamos lá. Primeira questão. Antes de começar, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Quando a gente vai resolver o assunto de grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de 3, nós temos que analisar o seguinte. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, aí é diretamente proporcional. E quando uma das grandezas aumenta e a outra diminui, ou então uma diminui e a outra aumenta, são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então vamos lá aqui, ó. Primeira questão. Um pacote contém 45 chocolates. Qual é o total de chocolates contido em 4 pacotes, certo? Se aumenta o número de pacotes de chocolates, vai aumentar a quantidade? Vai. Se vai, é diretamente proporcional. O que é que a gente tem que fazer? Tem que usar aquela grande propriedade das proporções, a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Para facilitar a vida, eu digo assim, ó, a gente multiplica cruzado. Ó, esse vezes esse vai ser igual a esse vezes esses. Então, em um pacote contém 45. Em 4 pacotes contém quantos? A quantidade de pacotes aumentou. A quantidade de chocolates também aumenta? Aumenta. A gente vai multiplicar cruzado, ó. 1 vezes x é igual a 4 vezes 45. 1 vezes x igual a 45 vezes 4, 4 vezes 45. 45 vezes 4 dá 180, ó. 45 com 45 são 90. Com 45, 135, com mais 45, 90. Então, qual vai ser a quantidade de chocolates? 1 vezes x é igual, se um pacote tem 45, em 4 pacotes tem quanto? Tem 180 chocolates. A resposta é essa. Uma segunda questão aqui, ó. Certa máquina produz 150 peças, trabalhando durante 1 hora. Ó, ela produz 150 peças em 1 hora. Quantas peças produzirá em 5 horas? Ó, a quantidade de horas aumentou de 1 para 5, certo? E a quantidade de peças vai aumentar ou vai diminuir? Se em 1 hora produz 150, em 5 horas produz mais do que 150. Então são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais essas grandezas, a gente vai utilizar a propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A gente multiplica cruzado. Então, se em 1 hora ela produz 150, em 5 horas vai produzir quanto? 5 vezes 150, que dá 750. Então, o que acontece aqui, ó? Se em 1 hora é 750, em 5 horas vai ser 750 dividido por 1, né, certo? 5 vezes 150, 750. X vai ser o quê? 750 dividido por 1, que dá 750. Simplesmente multiplicamos a quantidade de horas pelo número de peças. Um terceiro caso aqui, ó. Um carro, ele percorre uma estrada em 6 horas, certo?
a velocidade média de 80 km por hora. Com a velocidade de 60 km por hora, ele faria o mesmo percurso em quantas horas? O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Ó, analisar as duas grandezas, certo? Tenho que analisar as duas grandezas. Na velocidade de 80 km por hora, ele faz o percurso em 6 horas. Se ele diminuir a velocidade, ele está andando a 80 km por hora. Ele agora vai passar a andar a 60 km por hora. Então a velocidade fez o quê? A velocidade diminuiu. E quando a gente diminui a velocidade, a gente chega mais rápido ou chega depois? A gente tem que analisar essa situação. Velocidade e tempo. Em 80 km, ele percorreu em 6 horas. Se ele diminuir a velocidade, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o tempo ou diminuir o tempo? Então, se diminui a velocidade, aumenta o tempo para chegar. Se aumenta o tempo, uma está diminuindo, a outra aumentando, é grandeza inversamente proporcional, certo? Se é grandeza inversamente proporcional, a gente não vai multiplicar cruzado, a gente multiplica em linha. A maneira mais fácil de explicar é essa, multiplica em linha. Então aqui, ó, 80 vezes 6 vai ser igual a 60 vezes x. Como eu já expliquei a vocês, a variável a gente pode colocar no primeiro termo para facilitar o problema. Então, 80 vezes 6 é igual a 60 vezes x. 60 vezes x são 60x. E 80 vezes 6, 8 vezes 6, olha como é fácil, ó. 8 vezes 6, 48. A gente só acrescenta o zero, 480. 8 vezes 6, 48. Acrescentando esse zero, 480. E agora aqui, ó. Se 60x são 480, 1x é o que? 480 dividido por 60. O que é que eu posso fazer para simplificar? Eu corto o zero de cima com o zero de baixo, certo? Então, cortei esse zero. 48 dividido por 6 são 8. 8 vezes 6, 48. Tudo bem? Parando um pouquinho para explicar uma coisa. Grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado, as duas grandezas. E grandezas inversamente proporcionais, multiplica em linha. A de cima multiplicado pela de cima, a de baixo pela de baixo. Certo? A grande dificuldade de sair é só armar o problema, que é a coisa mais simples do mundo. Ó. Vamos para uma terceira questão aqui, a quarta questão. Ó. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. A fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Pronto. Em quantas horas ele vai engarrafar 4.000 refrigerantes? Aqui, ó. 3.000 refrigerantes, para engarrafar 3.000 refrigerantes, são 6 horas. Aumentou a grandeza de 3.000 para 4.000 refrigerantes. Então, a grandeza aumentou. Quando a gente engarrafa 3.000 em 6 horas, 4.000 refrigerantes vão ser engarrafados em menos horas ou em mais horas? Com certeza, em mais horas, não é isso? Então, acontece o que aqui? Aumentou uma grandeza, aumentou a outra. Quando aumenta as duas grandezas, são grandezas diretamente proporcionais, certo? Tanto faz aumentar ou diminuindo as duas, são diretamente proporcionais. Então, 3.000 refrigerantes são produzidos em X horas. Em quantas horas vão produzir 4.000 refrigerantes? 3.000 vezes X é igual a 4.000 vezes 6.
3.000 vezes x, 3.000x. E 4.000 vezes 6, 24.000. Presta atenção como é fácil, ó. 4 vezes 6, ou 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. É só colocar os 3 zeros depois. Então, fica 24.000. Aí, o que é que eu faço aqui, ó? Quando eu estou resolvendo uma equaçãozinha de primeiro grau, quando está multiplicando, quando passa de termo, passa dividindo. Agora, presta atenção como é fácil dividir 24.000 por 3.000. Eu simplesmente cancelo os zeros de cima com os zeros de baixo. Então, 24 dividido por 3 dá 8, certo? Quinta questão. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construiriam essa casa? Ó, qual é a grandeza que eu tenho aqui? O número de operários e a quantidade de dias. 30 operários constroem em 120 dias. O número de operários aumentou de 30 para 40. Então, a primeira grandeza aumentou. Quando aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, o tempo aumenta ou o tempo diminui? Quando muitas pessoas estão trabalhando e chegam outras para ajudar, o tempo diminui, certo? Se um aumenta e o tempo diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu multiplico em linha, ó. 30 vezes 120 é igual a 40 vezes x. A variável eu sempre coloco no primeiro termo. 40x é igual a 30 vezes 120. Olhe como é fácil multiplicar isso aqui, ó. 40 vezes x, 40x, e aqui, ó, 30 vezes 120. Eu esqueço esse zero, 3. Esqueço esse zero, 12. 3 vezes 12, 36. E agora eu coloco os zeros que eu esqueci, certo? 30 vezes 120 são 3.600. Agora vamos lá. 40x são 3.600. E 1x, 3.600 dividido por 40. Sempre utilizando, sempre facilitando nossa vida e tentando simplificar. Cortei o zero de cima com o zero de baixo, ó. 360 dividido por 4. O que é que eu penso? 36 por 4 dá 9. 9 vezes 4 são 36. Boto o 9 e acrescento o zero. Então, qual é a quantidade de dias que esses 40 operários demorariam para construir? Seriam em 90 dias. Questão sexta. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Qual é a primeira grandeza? Número de operários. Qual é a segunda grandeza? O tempo. Ó, se 4 fazem 18 dias, em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? O que é que eu tenho que ver aqui? Ó? Se 4 fazem em 18 dias, 9 marceneiros, aumentou a grandeza de 4 para 9. 9 marceneiros vai fazer em mais dias ou em menos dias? 9 marceneiros vão gastar menos tempo. Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, são grandezas indiretamente proporcionais, certo? E se são indiretamente proporcionais, a gente multiplica em linha, tá bem? Então, o que é que acontece, ó? Primeiro termo, sempre onde está a variável. 9 vezes x vai ser igual a 4 vezes 18, certo? Então, o que acontece? Quanto é 4 vezes 18? 4 vezes 18 são 72. Então, 9x é igual a 72. Se 9x são 72, quanto é 1x? 72 dividido por 9. Olhando lá na tabuada da gente, 8 vezes 9, 72.
Então, 72 dividido por 9 são 8, certo? Então, 9 marceneiros fariam esse mesmo armário em 8 dias. Vamos para a 7ª questão. Aqui, ó. Isso aqui de torneira, acho que é o que o pessoal mais gosta na vida, são essas questões de torneira aí, ó. Uma torneira, ela despeja em um tanque 100 litros de água em 20 minutos, certo? A cada 20 minutos são despejados 100 litros de água. Quantas horas levaria para despejar 1.200 litros de água? O que é que a gente tem que pensar? 20 minutos despeja 100, certo? Quantas horas levaria para despejar 1.200 litros? A quantidade de água aumentou, né? De 100 para 1.200. Se a quantidade de água aumenta, o tempo também tem que aumentar. Se eu só despejo 100 por litro, então o tempo, claro que vai demorar mais tempo, né? Ou você acha que a gente despejando 1.200 litros vai gastar menos tempo? De forma nenhuma, né? Se só são 20 minutos, a cada 20 minutos são 100, então vai demorar mais para despejar 1.200 litros. Então, é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. À medida que um aumenta, a outra aumenta também. Multiplicamos cruzado. 100 vezes x é igual a 20 vezes 1.200. Olha para cá. Ó. Para mim multiplicar 20 vezes 1.200. Eu esqueço aqui esses zeros. Tem 1, 2, 3 zeros. 2 vezes 12, 24. Eu agora acrescento os zeros. Então, 20 vezes 12, 20 vezes 1.200, são 24.000. Então, 100 vezes x é igual a 24.000. E agora, 1x, eu vou dividir 24.000 por 100. Eu corto esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, sobrou o quê? 240. Então, seriam 240 minutos. Seriam necessários 240 minutos para colocar 1.200 litros de água. Agora, o problema é que é em horas. Ó. Então, eu tenho que dividir, se ele quer em horas, para transformar em horas, eu vou dividir esses 240 minutos por 60, porque cada hora tem apenas 60 minutos. Então, 240 dividido por 60, eu elimino o zero do lado da esquerda com o zero da direita, fica 24 dividido por 6, que são 4 horas. No caso, a resposta desse problema seriam necessárias 4 horas para despejar os 1.200 litros de água. Questão número 8. Uma máquina, ela produz 100 peças em 15 minutos. Quantas peças essa máquina produzirá em 1 hora? O que é que acontece aqui, ó? Vai aqui, ó. O tempo aumentou de 15 minutos para 1 hora. Só lembrem de uma coisa, ó. Quando o tempo é em minutos, a questão também a gente tem que transformar a hora para minutos. Então, 1 hora são 60 minutos. Aumentou a primeira grandeza de 15 para 60. A quantidade de peça vai aumentar ou vai diminuir dessa máquina? É claro que a quantidade de peças vai aumentar, né? Se em 15 minutos ela produz 100 peças, em 60 minutos vai produzir mais peças. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado, certo? Então, primeiro termo a variável, 15 vezes x, e o segundo termo, 100 vezes 60. Olhe como é fácil de multiplicar assim, ó. Tem quantos zeros aqui? 1, 2, 3. 15 vezes x continua 15 vezes x.
tem aqui 1, 2, 3 zeros, certo? 6 vezes 1, 6. É só eu acrescentar os 3 zeros. 6.000. Agora vamos lá. Se em 15 minutos produz 6.000, em 1 minuto vai produzir quantos? 6.000 dividido por 15. 6.000 dividido por 15. Vai dar o quê? Eu pego aqui, ó, esqueço esses 2 zeros. 60 dividido por 15 dá 4. Boto os 2 zeros, então, qual é a resposta? Em 60 minutos seriam produzidas 400 peças, certo? Nona questão. Quantos quilos de um produto... 4 quilos de um produto químico custam R$ 2.500. 4 quilos custam R$ 2.500. Quanto custará 7 quilos? Ó, a quantidade de quilos passou de 4 para 7, né? A primeira grandeza. Quantidade de produtos químicos. Passou de 4 para 7. Então, se 4 quilos custa 2.500, 7 quilos vai custar mais ou vai custar menos? Vai custar mais. Então, são grandezas diretamente proporcionais. A gente multiplica e inclui. Se 4 quilos, 4 vezes x vai ser igual a 7 vezes 2.500. Quanto é 7 vezes 2.500? 7 vezes 2.500 é igual a 17.500. Então, se 4 custa 17.500, 4x vai ser igual a 17.500 dividido por 4, certo? Quanto é 17.500 dividido por 4? 4.375. Então, a resposta é 7 quilos custará R$ 4.375. E para terminar, a 10ª questão. Ó, a 10ª questão. Um automóvel faz um percurso em 5 horas a uma velocidade média de 60 km por hora. Eu estou viajando a 60 km por hora e eu vou gastar 5 horas para fazer determinado percurso, certo? Agora, se eu aumentar essa velocidade de 60 para 75 km por hora, o tempo vai aumentar ou vai diminuir para mim chegar no mesmo lugar? Então, ó, a 60 km eu levo 5 horas. Se eu aumentar para 75, é claro que o tempo vai diminuir, não é isso? Então, em 5 horas, 60, em quantas horas eu levaria a 75? Então, aumentei a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Se eu diminuo o tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta, a outra diminui, a gente multiplica em linha. 75 vezes x vai ser igual a 5 vezes 60. Lembrando como é que multiplica. 5 vezes 6 são 30, coloco o zero, fica 300. Então, se 75x são 300, 1x é quanto? 300 dividido por 75, que vai dar 4. 75 vezes 4 são 300. Então, esse tempo diminuiria de 5 horas para 4 horas. Tá bom? Obrigado. Boa tarde.